Olá a todos e bem-vindos de volta ao Portuguese with Leo. No episódio de hoje vou tentar ajudar-vos a perceber uma das coisas mais difíceis quando se está a aprender português, que é quando é que se usa a palavra por e quando é que se usa a palavra para. Vou começar por explicar primeiro as situações em que se usa a palavra para e depois as situações em que se usa a palavra por. Como já devem ter percebido, este formato de episódio é um pouco diferente dos episódios em que eu me limito a falar sobre a história e a cultura portuguesas. A minha ideia é, a partir de agora, uma vez por mês, fazer vídeos mais focados em questões de gramática e da utilização do português. Estes vídeos mensais vão aparecer nesta playlist aqui em cima e vou aproveitar estes vídeos também para fazer os habituais agradecimentos às pessoas que vão contribuindo com doações de PayPal para este projeto. Ou seja, os agradecimentos vão passar a ser uma vez por mês e os nomes das pessoas que contribuíram com doações neste último mês vão aparecer no ecrã agora. Muito obrigado a todos vocês e também àqueles que preferiram manter-se anónimos por tornarem este canal de YouTube possível. Então, qual é a diferença entre as palavras por e para? Ambas as palavras são preposições e a coisa chata das preposições é que não têm uma tradução direta de uma língua para outra. São sempre diferentes em todas as línguas. Regra geral, por em inglês significa for, by ou through e para significa to, towards e for. Mas estas traduções dependem muito do contexto. Vamos começar então com as 5 principais utilizações da palavra para e a primeira situação é quando se fala de objetivos. Quando se fala da razão pela qual se tomam determinadas decisões ou se fazem determinadas ações. Isto é mais fácil de perceber com exemplos. O exemplo de uma frase que envolve uma determinada decisão ou ação para atingir um certo objetivo é o seguinte: eu faço o exercício físico para ficar em forma. Outro exemplo, que é um exemplo que se aplica mais a vocês que me estão a ver, eu vejo os vídeos do Portuguese with Leo para melhorar o meu português. Ou seja, vocês têm o objetivo de melhorar o vosso português e por isso decidem seguir o meu canal. A segunda situação em que se usa a palavra para é para explicar a função de um determinado objeto ou coisa. Esta caneta serve para escrever. Ou então, o canal de YouTube Portuguese with Leo é para aprender português. A terceira utilização da palavra para é quando queremos falar de destinos ou direções, ou seja, para onde é que nos deslocamos fisicamente. É usada para destinos específicos, por exemplo, vou para casa ou vou de comboio para o Algarve, e também é usada para falar da direção geral em que nos deslocamos. Por exemplo, vou para ali, venham para aqui, vamos para a esquerda, vamos para a direita, para a frente, para trás, para cima, para baixo, etc. A quarta situação é quando alguma coisa é destinada a alguém, como um presente, ou uma carta, ou uma encomenda, ou até um gesto, uma ação. Por exemplo, comprei um presente para a minha mãe, ou então preparei o jantar para os meus amigos. Finalmente, a quinta situação em que utilizamos a palavra para é quando queremos dizer como é que uma determinada situação ou coisa ou pessoa nos afeta. Por exemplo, a minha família significa muito para mim ou aprender português é importante para mim. Agora, vamos passar às 5 situações em que se usa a palavra por. A utilização da palavra por é um pouco mais complexa
E antes de vos explicar quando é que se utiliza, há uma coisa que têm de saber. É que a palavra por muda consoante o artigo definido que vem a seguir. Os artigos definidos são as palavras que vêm antes dos nomes. Em inglês só existe um artigo definido, a palavra the, mas em português existem 4. O, a, os e as. Ou seja, a palavra por mais o artigo definido o transforma-se em pelo, por mais a transforma-se em pela, por os transforma-se em pelos e por as transforma-se em pelas. Pronto, agora que já sabemos isto, quando é que se usa então a palavra por? A primeira grande situação em que se usa sempre a palavra por é quando usamos a voz passiva. A voz passiva acontece quando o sujeito de uma frase, ou seja, a pessoa que faz a ação, troca de lugar com o objeto, ou seja, a coisa que sofre a ação. Tipicamente, as frases em português têm primeiro o sujeito, depois o verbo e depois o objeto. Mas na voz passiva, esta ordem troca e vem primeiro o objeto, depois o verbo e depois a palavra por e finalmente o sujeito. Como sempre, isto é mais fácil de perceber com exemplos, por isso aqui vai. A frase "eu estou a filmar um vídeo", na voz passiva fica "o vídeo está a ser filmado por mim". Outro exemplo, "o João limpa a casa", na voz passiva fica "a casa é limpa pelo João". Ou seja, na voz passiva utiliza-se a preposição por para indicar quem é que está a fazer a ação. Em inglês isto chama-se passive voice e a preposição equivalente é a preposição by. A segunda situação em que se usa a palavra por é quando fazemos alguma coisa no lugar de outra pessoa ou em nome de outra pessoa. Em inglês, doing something on behalf of someone else. Por exemplo, se eu tiver um amigo que está doente e não pode sair da cama, eu posso ir às compras por ele, ou seja, ir às compras no lugar dele. A terceira situação em que se usa a palavra por refere-se aos caminhos que tomamos quando nos deslocamos, ou seja, por onde é que vamos e por onde é que passamos. Por exemplo, o ladrão entrou pela janela, ou então atravessamos a rua pela passadeira. A quarta situação em que utilizamos a palavra por é quando queremos falar da hora aproximada em que alguma coisa acontece. Por exemplo, o filme começa por volta das 3 horas, ou então, normalmente acordo pelas 8 da manhã. É mentira. A quinta situação é quando falamos sobre trocas ou compras. Trocas é quando trocamos alguma coisa, ou seja, quando substituímos uma coisa por outra ou quando damos alguma coisa em troco de outra. Por exemplo, no inverno eu troco os meus calções por calças mais quentes. Compras é quando compramos alguma coisa e por isso damos dinheiro para receber essa coisa. Por exemplo, eu comprei esta t-shirt por 15 euros. No fundo, é um tipo de troca também. Para acabar, eu sei que falei em 5 situações em que se usa a palavra por, mas ainda há uma sexta situação que é quando dizemos obrigado. Diz-se sempre obrigado por e nunca obrigado para. Por isso, obrigado por terem visto o vídeo até ao fim e por favor não se esqueçam de pôr um gosto no vídeo e digam nos comentários se perceberam bem quando é que se usa por e quando é que se usa para ou se ainda ficaram com alguma dúvida em relação à utilização destas duas palavras. Digam também que outras dúvidas de português é que têm para eu poder fazer vídeos sobre esses temas.
Até para a semana.